Olá e saudação a todos. Meu nome é Marco dos Santos Melo, sou do Polo de Valença e graduando do curso Bacharelado em Sistema de Informação da Universidade Federal do Piauí, UFP, e o Centro de Educação Aberta e à Distância, SEAD. Professor e orientador, mestre Wilson Barbosa da Silva, e o meu tema é Crimes de Informática, uma análise dos crimes mais comuns ocorridos na atualidade. Agora o sumário, onde apresento os tópicos que serão trabalhados. Contexto e motivação. De um modo geral, crimes de informática podem ser definidos como toda a atividade criminal que envolva o uso de infraestrutura tecnológica da informática, sendo assim, incluindo acesso ilegal, que seria o acesso não autorizado, a interceptação ilegal, por meio de uso de técnicas de transmissão não pública de dados de computador para, de ou fora de sistema de computador, obstrução de dados, que seria dano de dados de computador, deterioração dos dados, alteração ou suspensão de dados de computador, interferências de sistema, uso indevido de equipamentos falsificados, IPIs e fraudes eletrônicas, dentre outros, pois crimes de informática englobam vários crimes. Em 2019, foi publicada uma pesquisa no Jornal do Trabalhador que ranqueia o Brasil como o terceiro com mais ataques cibernéticos. Isso quer dizer que o Brasil se encontra globalmente como o terceiro país que sofre mais ataques cibernéticos. Então, vê-se a necessidade de ter um entendimento de como evitá-los. Para se ter uma noção, o Brasil sofreu mais de 24 bilhões de tentativas de ataque cibernético em 2019, que seria uma média de 65 milhões de tentativas ao dia. Os crimes comuns podem atingir uma ou várias pessoas e podem ser realizados em várias etapas ou de uma só vez. A particularidade deles é que, como são aplicados a partir da internet, os responsáveis podem se utilizar de redes públicas, privadas ou domésticas. Os crimes digitais são cada vez mais comuns e são ocasionados pela falta de conhecimento do usuário sobre o que está acessando ou a integridade do link de acesso. Essa falta de conhecimento, por muitas vezes, torna a internet um ambiente onde aparentemente não existe. Introdução. Vivemos em um mundo de constante mudança, principalmente com o avanço na ciência e na tecnologia. A forma como as pessoas passaram a se comunicar, a ver o mundo de modo diferente através de uma tela de celular ou computador ou por algum outro meio tecnológico, abriu uma janela para coisas positivas. É perceptível que a tecnologia da comunicação chamada internet não possui uma limitação em relação a barreiras impostas pela distância, pois ela está presente a qualquer lugar e interliga pessoas de um canto a outro. Por isso que é importante o debatimento desse tema, pois nessa maneira maravilhosa e positiva que ela criou de possibilitar que pessoas possam se comunicar de um lugar distante para outro, abriu um campo para coisas positivas e nelas negativas, que seriam, no caso, os crimes de informática praticados atualmente. Revisão bibliográfica da literatura. Essa tabela mostra os principais trabalhos com foco em crimes de informática. Por ser um tema em que abrange diversos crimes, tem várias obras e, dentre elas, as que eu me inspirei foi Crimes de Computador e Segurança Computacional, de Carla Castro, Crimes Virtuais e Vítimas Reais, de Moisés Cassante, Crimes Digitais, de Marcelo Crespo, Gestão de Segurança e Informação, uma Visão Executiva, de Marco Sêmula, e Crimes de Computador e Segurança Computacional, de Paulo Lima. Definição do problema. Atualmente, a internet se tornou essencial para boa parte da população, pois é um universo repleto de possibilidades e oportunidades. E por ela estar cada vez mais acessível, mais pessoas estão sujeitas aos crimes de informática. O Brasil, de acordo com um estudo, registrou um aumento de 109,95% em denúncias de crime na internet somente no ano de 2018. E de acordo com essa realidade, surgiu a necessidade de uma pesquisa que aborde essa temática. Com o ponto de partida, foi necessária uma reflexão ao seguinte problema: como ocorrem os crimes de informática mais comuns ocorridos na atualidade? Para este problema,
foram levantadas as seguintes hipóteses. É possível compreender quais são as formas mais comuns que os crimes de informática ocorrem? Há um conhecimento sobre a legislação brasileira ao ponto de vista que combate a esses crimes? O propósito seria disponibilizar esse material monográfico para que leitores ficassem mais informados em relação aos riscos que eles estão correndo ao expor suas informações nesse ambiente fascinante que é a internet. Visão geral da proposta. O objetivo geral da proposta é abordar os crimes de informática mais comuns na atualidade e, assim, apresentá-los, como ocorrem, seus principais alvos e como evitá-los. O objetivo geral é analisar os crimes de informática mais comuns ocorridos na atualidade e apresentando uma reflexão sobre a necessidade de entender como são cometidos. Objetivos: compreender quais são as formas mais comuns que os crimes de informática ocorrem, identificar alguns crimes virtuais conhecidos entre os usuários de internet e quem são os alvos, e conhecer a legislação brasileira do ponto de vista que combate esses crimes. Justificativa: com o avanço tecnológico, o uso da internet trouxe grandes inovações, vantagem e desvantagem. Agregado a esses avanços, veio os crimes virtuais, que crescem de maneira assustadora. Como já citado, o Brasil se encontra como o terceiro país que mais sofre ataque cibernético no mundo. Por isso, tem-se o motivo e a necessidade de discutir cada vez mais sobre esse assunto, de forma a alertar a população sobre a realidade crescente que precisa ser combatida o quanto antes. Agora, as referências bibliográficas que eu utilizei nesse slide. E obrigado a todos pela atenção.